Olá, pessoal! Dando continuidade, iremos falar hoje do pretérito perfeito simples e indicativo. Ele também recebe o nome de pretérito indefinido. Quando é que nós vamos usar o pretérito perfeito simples? Quando estivermos falando de uma ação passada, tá? Mas ações pontuais. Não é aquela ação que ficava ocorrendo sempre. Uma ação que realizou e pronto. Por exemplo, fui ao clube. Foi, acabou, está no passado, não era uma ação contínua no passado. Bom, como que a gente vai formar isso? A gente vai começar falando pelos verbos regulares, que são aqueles que seguem uma regrinha. Qual regra que é essa? Só para relembrar, igual no presente vocês já viram, a gente tem 3 conjugações no espanhol. Então, a primeira conjugação são dos verbos terminados em ar. Isso significa que todos os verbos que terminarem em ar, que forem regulares, eles terão a mesma regrinha que vocês verão aqui agora. Da segunda conjugação, são os verbos que terminam em ir. E a terceira conjugação, os verbos que terminam em ir. Como que eu faço para conjugar esse verbo? Vocês irão retirar essa parte que indica qual é a terminação e se está no infinitivo ou não. E o que sobrou aqui, ó, é o radical. Então, o que é o radical? Essa parte que será igual para todas as pessoas do verbo. Quais são as pessoas do verbo? Relembrando, yo, tu, aqui na terceira pessoa entra ainda ele, usted, então, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Então, amo, por exemplo, é para todas as pessoas, vai ser o mesmo radical. Então, essa é a parte fixa, o radical, aquele que não vai mudar. Então, se eu for conjugar no pretérito perfeito simples, os verbos terminados em ar, eu vou fazer como amar, ó. Amé, amaste, amou, amamos, amasteis e amaram. Então, todas essas terminaçõezinhas que nós acrescentamos aqui, qualquer verbo que terminar em ar, vocês vão acrescentar. Então, por exemplo, bailar termina em ar. Então, se eu for querer para eu, bailou, porque só troca, tira o ar e acrescenta o o. Nascer, essa partezinha ficou sendo o nosso radical, ó. Então, ele vai ser igual para todas as pessoas também, tá? Aqui. Então, todas as pessoas do verbo terão o mesmo radical. Quais são as terminações que eu vou acrescentar? Yo nací, tu naciste, él nació, nosotros. Nacimos, vosotros. Nacisteis e ellos nasceram. Então, essas terminaçõezinhas são a que vocês vão acrescentar. Agora aqui vem um detalhe interessante. Quando nós vimos o presente, nós vimos que primeira, segunda e terceira conjugações era cada uma de um jeito. No passado, esse é uma das formas do passado, pretérito perfeito simples, nós vamos ver que verbos terminados em ar é uma forma. Então, a gente tem que usar essas terminações que eu grifei aqui. Verbos terminados em er ou em ir, eles vão ter a mesma terminação. Então, como é que vai funcionar isso? Ó, radical, então, bib é o radical do verbo viver. Ups. O que nós vamos fazer aqui agora? A terminação que vocês usaram aqui para os verbos terminados em er, nós utilizaremos aqui também para os verbos terminados em ir. Então, ó, yo viví, tu viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis e ellos vivieron. Vamos ver isso na prática? Então, se eu colocar aqui, ó, uma frase
vamos utilizar uma frase para vocês usar esses verbos aí no passado. Então, ó, minha tia, no espaço do verbo, ó, que verbo que nós vamos utilizar aqui, ó? Comprar um vestido ayer. Lembra? Ayer é ontem, então isso já ocorreu. Então, minha tia comprar um vestido ayer. Vocês olharem aqui, ó, comprar é um verbo de primeira conjugação, por quê? Porque ele terminou em ar. Como ele terminou em ar, vocês vão tirar isso aqui. Esse é o radical de vocês. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Ver naquelas terminações que eu passei na lousa anterior para vocês qual é a terminação para esse sujeito aqui, ó. Mi tia. Mi tia não é eja, terceira pessoa? Então, terminação ar. A terminação da terceira pessoa é o. Então, mi tia comprou um vestido ayer. E assim vocês irão fazer com todos os outros verbos. Bom, pessoal, antes de nós vermos o pretérito perfeito simples, vocês já haviam visto o pretérito perfeito composto, que é aquele que usa o verbo haver mais o verbo principal no particípio, para falar do passado também. Então, qual é a diferença de usar um ou outro se no português ele vai ser traduzido da mesma forma, né? Vamos ver esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei com o verbo duchar-se. Então, lembrando, quando o verbo é pronominal, ele tem um pronome acompanhando, primeiro eu retiro esse pronome, tá? E aí eu identifico qual é a conjugação desse pronome. No caso aqui, ele é primeira conjugação, esse verbo, que ele terminou em ar. Então, eu vou na frase, e o que vai me indicar? Se é composto ou se é simple, o pretérito, vai ser as expressões temporales, tá? Eles estão sempre nas frases, esses marcadores. Então, por exemplo, nessa primeira frase, ó, tem esta manhã. Lembra quando vocês aprenderam no 7º ano a respeito dos demonstrativos? O este e as variações, ele indica que está no presente, está mais próximo, tá, do presente. Ou no presente ou mais próximo do presente. Nesse caso aqui, é um passado bem próximo, que foi esta manhã, foi hoje cedo. Então, quando eu vou colocar, ó, duchar-se, o me é esse pronome que está aqui atrás, ó, o se. Aí ficou o verbo duchar. Eu vou colocar então no pretérito composto ou no pretérito simples? No composto, por quê? Porque está indicando uma proximidade no tempo. Então, como é que fica? Ó, primeira pessoa, e o verbo haver, e aí eu tenho que pegar o verbo duchar e colocar no particípio. Então, e duchado. Agora, na frase de baixo é o mesmo verbo, para nós seria a mesma coisa, que é tomar banho. Então, ó, duchar, tiro se, primeira pessoa também, só que olha aqui o marcador temporal. Ayer é ontem, então já está indicando um tempo passado. Então, nesse caso, nós vamos colocar o pretérito perfeito simples. Então, me duché ayer. Então, toda vez que vocês forem fazer uma frase, ou tiver que conjugar uma frase, olhem os marcadores temporais. No caso aí são as expressões temporais. O que vocês vão observar? Oi, ó, hoje, não tem uma relação com o presente? Esta manhã, esta semana, este mês, este verano. Toda vez que tiver este, esta e as variações, indica uma proximidade com o presente. Então, vocês irão utilizar o composto, que ele tem uma proximidade com o presente. Porém, se tiver, ó, ayer, ontem, anteayer, anteontem, na semana passada, toda vez que aparecer a palavra passada ou passado, significa que já está distante no passado. Então, vocês irão utilizar pretérito perfeito simples.